Toda história merece ser contada, mas alguns casos merecem um dossiê. Eu sou Letícia Aguiar e esse é o Lê Dossiê Podcast. Dossiê número 1, caso Fernanda Lages. A verdade é que depois desse momento em que o corpo foi encontrado e que a imprensa começou a entrevistar todo mundo começou a falar, virou uma verdadeira bagunça. Todo mundo especulando. Mas se a gente for pensar, é fácil entender por que esse caso imediatamente tomou essa proporção. A gente tem uma menina de 19 anos, bonita, inteligente, que circulava na zona leste de Teresina, conhecia muita gente, estava conhecendo mais gente no momento também. E, naturalmente, olha que coisa mais impressionante, apareceu morta no prédio do Ministério Público. É muito surreal você imaginar isso. É natural que isso tenha ganhado uma repercussão tão grande, principalmente nessa época em que os portais de notícia estavam ganhando notoriedade, tamanho, importância. Então, todo o tempo tinha gente fazendo cobertura, tanto na delegacia como no local do crime. Então, 1000 problemas vieram decorrente disso. Tanto tem o problema com os boatos, como tem problema com o que foi plantado em relação a isso, como qualquer informação que teoricamente era descartada logo depois, quando a imprensa sabia, ela tornava aquilo ainda maior. O que o delegado Mamed falou? Que ele decidiu sair do caso. Ele disse que a delegacia dele era uma delegacia muito pequena e que ele não ia ter condições de ter estrutura para seguir com essa investigação. Mas o fato é que no mesmo dia, na virada de um dia para o outro, da quinta para sexta-feira, o perito Antônio Nunes fez a perícia do corpo da Fernanda e do local. O que a gente tem para falar disso? Que é muito importante a gente relatar. Quando o perito Antônio Nunes pegou, as pessoas ainda estavam achando que a Fernanda tinha sido morta a pauladas. Porque ao lado do corpo dela tinha umas barras de ferro e tudo mais, tanto que chegaram a marcar com tijolos ao redor daquilo ali para ver se aquilo ali tinha sido a arma do crime, etc. Quando o perito Antônio Nunes pegou aquele caso, ele disse não. A Fernanda caiu do prédio. Foi a primeira pessoa que disse isso. Quando isso aconteceu, imediatamente, a suspeita principal, a hipótese que se via maior possibilidade de se tornar real, era o suicídio. E aí, isso virou uma batata quente. Por quê? Porque o caso já tinha ficado muito grande. As pessoas já estavam citando muitos nomes envolvidos e virou um diz-que-me-disse, uma disputa pelo último furo. E a população não ia aceitar. Como pessoas já tinham dado entrevista, pessoas da polícia, porque o coronel deu entrevista, falando que ela não entrou sozinha. Tinham dito que ela morreu a pauladas, que estava toda machucada, que apanhou antes de cair. Como é que eles iam contar que tinha sido um suicídio? Não tiveram coragem de fazer isso. Passaram o caso e assumiu, assim, a CICO, a Comissão do Crime Organizado do Piauí. Quando a CICO assumiu o caso, a mídia estava em polvorosa. E um grande problema para resolver. Vamos lá pensar nas possibilidades. O que é o natural quando você vai falar de um crime? Você vai descobrir, primeiro, se isso foi um crime. Então, você, nesse caso específico, desse incidente que aconteceu com a Fernanda Lages, você tem 3 possibilidades: suicídio, homicídio ou acidente. Antes de investigar as 3 possibilidades de forma aprofundada, partindo especialmente do local de crime, fizeram o contrário. Era tanto nome pipocando na mídia que foram investigando esses nomes. Obviamente que desde o começo, Pablo, o ex-namorado, foi investigado, deu seu depoimento, ele tinha um álibi, estava na casa dele, tranquilo e calmo. Mas muitas outras pessoas apareceram no decorrer dessa investigação. Então virou mais importante descobrir quem, sem nem saber ainda como.
E por que isso também aconteceu? Além da mídia que estava ávida por notícias e do público que estava revoltado, a gente tinha um ambiente que foi completamente contaminado. Tem um ponto interessante em relação a isso. Eu tinha citado as pegadas, né? Que estavam seguindo a Fernanda. A tia da Fernanda chegou a perguntar sobre essas pegadas. E a informação que ela recebeu é que um policial teria colocado o pé em cima da pegada para ter uma ideia do tamanho do sapato. Ou seja, acabou com a prova. Eu conheço muito policial competente. E eu acredito de verdade na política. Mas, infelizmente, em alguns casos, a gente tem esse tipo de problema. Hoje em dia, é muito menos comum. Cada dia que passa, a nossa polícia está melhor preparada. Nesse caso da Fernanda, a gente teve o principal problema, foi o problema inicial na Polícia Militar, que não reservou espaço, proibindo a entrada das pessoas, para deixar a Polícia Civil fazer seu trabalho. Então, quando a gente erra nessa investigação lá no começo, fica muito difícil que ela continue da forma correta. Diante disso, sem saber o que fazer, o prazo se acabando, muitas pessoas foram interrogadas, muita gente deu informação e não se chegava a lugar nenhum. A mídia todo dia tinha uma pessoa envolvida e nada se chegava a lugar nenhum. Foi quando eles resolveram encerrar o inquérito da Polícia Civil, mas não tiveram a coragem de deixar claro a hipótese de suicídio, porque não queriam receber uma crítica ainda maior, porque a polícia, por conta desses problemas do começo, estava descredibilizada. Por conta disso, em vez de dizer se foi acidente, se foi suicídio ou se foi homicídio, o relatório final, ele dizia que foi morte violenta, ou seja, aparentemente inconclusivo. Depois disso, o Ministério Público, que sempre foi a favor da tese de homicídio e que deu também inúmeras entrevistas de todas as formas possíveis e imagináveis e muitas questionáveis, eles solicitaram que a Polícia Federal assumisse a investigação. Aí a gente tinha um problema de competência. Como é que você vai explicar que esse crime vai ser investigado pela Polícia Federal? Eu até tinha uma dúvida se pelo fato de acontecer em uma obra do Ministério Público Federal, isso poderia ser uma justificativa, mas não foi essa a justificativa utilizada quando eles fizeram esse pedido. Esse já era um clamor que estava acontecendo na cidade, porque como começaram a pipocar muitas histórias com o nome de pessoas conhecidas e políticos envolvidos, estava todo mundo achando que essa investigação estava contaminada. Por conta disso, diziam, tem que trazer a Polícia Federal, tem que ter gente de fora para fazer. Então, existia esse clamor popular. Então, eles solicitaram com base em uma informação, que é um outro ponto que me incomoda bastante como mulher. Não bastava só tudo o que já tinha acontecido na vida da Fernanda e daquela família diante dessa tragédia. As pessoas começaram a levantar questões e hipóteses de que Fernanda seria garota de programa e que sua amiga Naira seria cafetina. De acordo com Naira, ela disse que esses boatos surgiam de que ela era garota de programa ou que ela era cafetina porque ela tinha algumas amigas que sim trabalhavam dessa forma e que ela não tinha preconceito com nada e nem com ninguém. Mas ela foi categórica em afirmar que a Fernanda nunca trabalhou com isso. Chegaram, inclusive, a dizer que o carro da Fernanda, que era um carro zero, tinha sido dado por alguém poderoso e todas aquelas histórias que costumam surgir sempre que uma mulher é vítima. Mas o fato é que quem deu o carro dela foi o pai dela, que inclusive estava no nome da avó, que foi assim que descobriram quem era a Fernanda, no dia do crime. Bom, diante desse cenário, tinha tido uma viagem que a Fernanda tinha feito à Fortaleza, que não tem absolutamente nada a ver com tudo que foi dito. Foi uma viagem para ir a uma festa, um casamento de uma pessoa próxima do ex-namorado. Eles estavam brigados e tudo mais, ela quis ir lá conversar com ele, enfim. Um contexto completamente pessoal. Mas contaram uma história de que ela tinha sido presa lá em Fortaleza. E, na verdade, a história é um pouco diferente. O que aconteceu?
Ela tinha brigado com o namorado, foi para Fortaleza, sozinha, sem dinheiro, ficou numa pensão. Depois se arrependeu de ter ido, não tinha contado pro pai, não tinha contado para ninguém que ia fazer essa viagem, e ligou pro pai: pai, eu tô aqui, eu quero voltar para casa, eu quero voltar para casa. E aí, o pai dela ligou para uma pessoa próxima dele, que por sinal era da polícia militar, mas era uma pessoa que ele conhecia e morava em Fortaleza, para ir buscar a Fernanda nesse pensionato e deixar a Fernanda no voo para voltar para Teresina. Foi isso que aconteceu. Mas, por conta desse episódio, porque foi uma policial que naquele momento estava de plantão, por conta disso, disseram que a Fernanda tinha sido presa por prostituição. Isso nunca aconteceu. Mas em todos os casos que a gente tem uma mulher vítima, esse tipo de situação vai acontecer. A sexualidade dela sempre vai ser colocada em xeque. Bom, o fato é que o Ministério Público, com base nessas informações que tinham vindo de uma suspeita de tráfico internacional de mulheres, eles conseguiram autorização, foi autorizado para a Polícia Federal assumir o caso. Teoricamente, a Polícia Federal ela não veio necessariamente para investigar a morte da Fernanda Lages, que seria naturalmente competência da Polícia Civil. Eles vieram para investigar essa questão do tráfico internacional de mulheres. Só que eles não tinham como investigar isso sem investigar a morte da Fernanda Lages. E assim foi. 7 meses depois da morte da Fernanda Lages, a Polícia Federal entrou no caso. Em março de 2012, a Polícia Federal assumiu o caso Fernanda Lages. A primeira coisa que a polícia fez, ainda no mês de março, foi prender a sua amiga Nairinha. Ela foi presa porque diversas inconsistências foram encontradas no depoimento dela. E esse é um primeiro ponto que a gente falou lá no começo dessa história. Lembram que eu falei que era muito difícil a gente conseguir imaginar que alguém vai chegar às 5 horas da manhã na frente de uma obra que você nunca pisou, no escuro, sozinha, com homens dentro dessa obra, uma mulher de 19 anos, entrar, abrir o portão e subir nessa obra sem nunca ter ido lá. É muito esquisito. Bom, essa foi uma das coisas que a Polícia Federal questionou e que conseguiu comprovar. A Nairinha mentiu, e isso foi dito pela Polícia Federal, que ela mentiu quando disse que nunca tinha ido àquela obra anteriormente. Isso foi dito pela Polícia Federal. O que é importante? Ela foi presa. E por que soltaram ela? Porque, na verdade, ela foi presa apenas para ver se conseguiam mais esclarecimentos. Foi para poder ela não atrapalhar as investigações. Tinha uma justificativa para essa prisão. Mas ela não podia ser indiciada por ter mentido isso, porque quando ela foi presa, ela era suspeita. E no Brasil, suspeito pode mentir. Quem não pode mentir é testemunha. Se ela tivesse sido chamada apenas como testemunha e tivesse mentido, aí sim ela seria processada. O fato é que ela ficou presa em torno de 10 dias e que não falou nada e não entregou ninguém. Mas a Polícia Federal, uma das conclusões do caso Fernanda Lages é que elas já tinham ido, pelo menos a Fernanda já tinha estado naquele lugar, no mínimo 3 vezes. Houveram 3 ocasiões em que Fernanda esteve naquele mesmo prédio. Não se sabe precisar quantas, mas é fato que Nairinha também já esteve lá. Isso foi o que foi dito pela Polícia Federal. Uma outra coisa importante e que foi citada é que a Naira teve um ex-relacionamento com uma pessoa que tinha envolvimento com entorpecentes. Foi feita perícia no carro da Fernanda. E foi feito também diversos laudos em relação ao corpo da Fernanda. O corpo da Fernanda foi encontrado consumo de álcool, mas não em grande quantidade, ou seja, ela não estava embriagada, o que a gente já devia imaginar até pela história que a gente descreveu, né, de como ela dirigiu, e que já tinha muitas horas que ela não estava bebendo, era 5 horas da manhã e às 2 da manhã já tinham parado de vender bebida alcoólica, etc. Mas foi comprovado isso
através dos laudos. E ela não tinha a presença de nada, de nenhum tipo de outra droga no corpo da Fernanda. Nenhuma que estava ali na lista do rol que foi investigado. Mas no carro da Fernanda foi encontrado resquício de cocaína no assoalho do passageiro e no banco de trás. Foi feita essa perícia e também algumas pessoas tinham relatado ter visto Fernanda, Naira e mais uma pessoa na frente do prédio do Ministério Público em uma outra ocasião embaixo de uma mangueira. Aquele local também foi periciado pela Polícia Federal e foi encontrado tanto resquícios de marca do sapato da Fernanda, como também havia um pacotinho, um invólucro, que tinha resquícios de cocaína dentro também. O fato é, muito se falou que Fernanda usava drogas. Não, Fernanda não tem nenhum relato, não tem nenhuma comprovação técnica, nada que Fernanda tivesse qualquer envolvimento com drogas. O que acontece, volta àquela mesma questão. Ela andava com muita gente, colocava qualquer pessoa dentro do carro dela, estava fazendo novos amigos, pessoas que ela não tinha intimidade, e todo mundo estava ali circulando no mesmo ambiente. Eu já fui jovem e eu lembro dessa época em que a gente achava tudo normal. A gente não estava, eu não uso droga, eu não faço isso, mas eu não me importo com quem faça. Então acaba que a gente se coloca em algumas situações de risco e eu acredito que foi isso que aconteceu com a Fernanda. Uma outra coisa importante que a gente pode trazer em relação à investigação da Polícia Federal é que foi encontrado naquela mureta lá, de onde a Fernanda caiu, que eu vou já falar sobre isso, foi encontrado dois DNAs masculinos que não foram identificados como operários da obra, e nem engenheiros, e nem ninguém que tivesse envolvido naquela obra. Todas as pessoas que vocês leram, ouviram falar, que foram citadas, que ouviram boatos, elas fizeram exames. Não eram nenhuma dessas pessoas. E esses dois DNAs masculinos encontrados na mureta em que a Fernanda caiu daquele prédio não foram descobertos. Isso é um fato. Não se chegou a lugar nenhum. Não tem como comprovar se Fernanda realmente estava sozinha lá. Não tem como a gente comprovar isso. O fato é que ela chegou sozinha lá, porque isso tem filmagem. Não se sabe se já tinha alguém esperando por ela lá. E esses dois DNAs nunca foram encontrados. A quem pertence esses DNAs? Uma grande dúvida que se existia era se tinham jogado a Fernanda de lá. Isso também é fato consumado. A Fernanda não foi arremessada daquela mureta. Ela subiu a escada com suas próprias pernas, chegou àquele mirante, estando lá, ela colocou um tijolo, subiu nesse tijolo, ela montou na muretinha, certo? E daí em diante é que não tem como dizer exatamente o que aconteceu. Até aí conseguiram fazer, porque ela tem as marcas exatas de cada uma dessas fases em que ela foi chegando. O próprio local, a mureta, tem marca da sandália dela, então tudo isso foi comprovado. A partir daí é que existe o grande mistério. Será que ela sentou ali para ver o sol nascer, se tinha alguém com ela ou não tinha, escorregou e caiu? Será que em algum momento ali ela realmente cometeu um suicídio? Ou será que alguém, intencionalmente ou não, empurrou ela dali ou a derrubou? Isso é uma coisa que eu acredito que a gente nunca vai saber. De todas as pessoas que são envolvidas e que falam sobre o caso, seja a tia Cassandra dela, que deu bastante entrevista, o pai, o próprio advogado da família, o Lucas Villa, todos os promotores envolvidos no caso, jornalistas, cada um pensa de uma forma. E eu confesso que eu já pensei de diversas formas. Houveram momentos em que eu acreditei no homicídio, houveram momentos que eu suspeitei do suicídio e houveram momentos em que eu acreditei no acidente. Hoje, eu não tenho certeza de nada, porque a partir daí, por conta que a cena lá embaixo foi toda mexida, é muito difícil a gente saber o que realmente aconteceu. Bom, a conclusão da Polícia Federal
é que não tem indícios para comprovar a possibilidade de alguém estar presente com ela lá. E que não existem indícios que possam sustentar a materialidade de um crime. Ou seja, a Polícia Federal acredita que não foi homicídio. Mas ela não conseguiu concluir se foi suicídio ou se foi acidente. O próprio delegado da Polícia Federal não via indícios, diante da experiência dele muito vasta, de que a Fernanda tivesse dado algum sinal de que isso pudesse acontecer ou de que ela tivesse algum perfil suicida. Mas a gente sabe que às vezes acontecem casos que a gente nunca espera. Se a gente for conversar com todas as pessoas que conheceram a Fernanda, todo mundo fala que ela não tinha de maneira alguma aquele perfil. Fora que ela fazia planos para a semana seguinte, ela fazia planos para o mês seguinte, para o ano seguinte. Era uma menina cheia de vida, com muita gana de viver, que amava a vida, que amava a liberdade. Ela tinha tanto esse perfil completamente fora do que o delegado acreditava ser esse perfil suicida, que ele tentou buscar alguma forma de justificar. Como é que eu vou explicar, meu Deus, que essa moça se matou? Aí ele foi, então, olhar a questão medicamentosa. O que acontece? A Fernanda fazia tratamento para enxaqueca. Então, ela tinha uma medicação que, quando ela estava em crise, ela tomava. E, de acordo com a Polícia Federal, porque foi encontrado no apartamento dela, cartela desse remédio. E, de acordo com eles, esse remédio, na verdade, de acordo com os laudos, os peritos, esses remédios, quando eles faziam uma combinação com álcool, eles poderiam levar a um surto psicótico. Só que não tem nenhum laudo da polícia que diga que nesse dia ela tinha utilizado essa medicação, ou seja, não foi encontrado resquício desse medicamento no corpo da Fernanda. E é exatamente isso que a família fala. A família fala, primeiro, que se existia essa possibilidade de surto ao uso de álcool com essa medicação, o médico deveria ter informado. E caso, né, mesmo assim, ela soubesse dessa informação, digamos que ela soubesse dessa informação, o fato é que naquele dia não foi encontrada essa substância no corpo dela. Por isso que a família não acredita que nem assim tenha sido um suicídio. Mas a conclusão da Polícia Federal ficou entre essas duas hipóteses. Passado isso, a família, ainda inconformada, e o Ministério Público também, a gente veio partindo para uma nova análise, e essa é a que me revolta mais profundamente. Como a família não se conformava, e nem o Ministério Público, com o resultado nem da Polícia Civil e nem da Polícia Federal, porque acreditavam em homicídio, para derrubar, entre aspas, a tese de suicídio, eles solicitaram a autópsia psicológica da Fernanda. Eu acho essa a parte mais polêmica desse caso. O fato é que hoje, realmente, em alguns casos, a autópsia psicológica ela é aceita. Alguns juízes podem dizer que sim, aceita como prova, e outros podem dizer que não. Isso fica na mão do juiz. Mas o fato é que ela sozinha, ela não consegue ser uma prova que se sustente. Ela precisa de outros indícios para embasar. Serve para fazer perfil, serve para algumas características que vão complementar, que serão mais um indício. O fato é que foi autorizada e fizeram a autópsia psicológica da Fernanda. Gente, é um show de horror. Ao ponto que a profissional que fez essa análise chegou a depois pedir desculpas à família da Fernanda. Inclusive, sugeriram que a família da Fernanda não estivesse presente no dia que eles fizeram a coletiva para divulgar isso, o que é muito estranho. Você deixa a imprensa inteira assistir, mas a família não? Né? Bom, o fato que a gente tem para trazer aqui em relação a essa autópsia psicológica é que ela escrachou com a vida íntima da Fernanda. Narrou de uma forma que só faltou chamar a Fernanda de prostituta. O que é horrível, completamente absurdo e equivocado. O que ela descreveu para dizer que a Fernanda tinha um comportamento perigoso e que isso significava um perfil suicida, que foi essa a conclusão da autópsia psicológica,
nada mais é do que descrever exatamente a vida dos jovens nessa época, em 2011. Os jovens teresinenses, eles tinham exatamente aquele mesmo perfil, pelo menos a maioria deles, que a Fernanda Lages tinha. Ou seja, parece estranho, pode parecer estranho para algumas pessoas quando você conta esse caso e não viveu aquela época, você sair da faculdade, aí vai direto para um bar assistir um jogo, depois do jogo, vai na boate, depois da boate vai para outro bar. Isso parece estranho, talvez, falando nos moldes de hoje. As pessoas estão mudando muito o estilo de vida. Mas naquela época, isso era bastante comum. Era o caminho natural e normal de todo mundo aqui. Inclusive, aquilo que eu falei lá no começo do Boa Noite Teresina, aquilo foi implementado por conta disso. O problema da segurança, que a gente tinha essas viradas de madrugada. Era muito comum a gente sair para a noite 1, 2 horas da manhã. Era bastante comum isso. Uma outra coisa que ela citou, consumo excessivo de álcool. Teresinense realmente tem esse perfil de beber bastante, especialmente os jovens. E especialmente daquela época. Uma outra coisa que ela citou foi o fato de fazer sexo sem preservativo. Que é, infelizmente, completamente errado também, mas é uma coisa que os jovens fazem muito. E fumar cigarro compulsivamente. Se a gente pega e lista isso aqui e for dizer que todo mundo que faz essa lista de itens que eu acabei de citar vive perigosamente e é perfil suicida, a gente precisa se preocupar seriamente, porque eu acredito que Teresina inteira, nessa geração que a Fernanda Lages viveu, tinha exatamente esse perfil. A impressão que eu tenho é que a profissional, apesar de muito gabaritada, ela conhecia pouco do contexto da cidade. A gente tinha um contexto muito característico de ser uma cidade com a noite muito animada, que era bastante comum esse perfil de virar a noite bebendo, depois ir para um bar, depois ir para um lugar comer e chegar em casa pela manhã. Isso era bastante comum. Não era um perfil da Fernanda e de pessoas que viviam perigosamente. Era um perfil da época. Felizmente ou infelizmente, não sei nem dizer. Mas era exatamente assim que acontecia. Uma outra coisa que foi citada por ela, que classifica ela como uma pessoa suicida, é porque dirigia alcoolizada. É errado, é um absurdo, mas todos nós já fizemos um dia, não devemos fazer mais. E hoje em dia a fiscalização é muito mais séria, graças a Deus. Mas é fato que muitas pessoas dirigiam e ainda dirigem depois de ter consumido álcool. A tolerância ficou cada vez menor nesses casos e, por isso tem diminuído cada dia mais. Mas é fato que na época que ela morreu, em 2011, isso era bastante comum, porque a gente tinha menos fiscalização e a lei ela estava nessa etapa de transição ficando mais rígida. Com essa conclusão desse relatório da autópsia psicológica, a família ficou devastada. Não só porque essa foi a conclusão, mas porque, digamos que ela tivesse essa conclusão, precisava expor todos os detalhes íntimos da vida da Fernanda? Não precisava. Mas isso não é uma novidade. Em qualquer crime que a gente vai ver que tem uma mulher envolvida, seja ela vítima ou seja ela ré, é fato de que a sua vida sexual será questionada. Não foi diferente com a Fernanda, infelizmente. Chegando à parte final, o que aconteceu foi que depois da autópsia psicológica, o caso simplesmente parou no tempo. E nada mais aconteceu durante muitos e muitos anos. O caso continuou aberto no Ministério Público e não era arquivado. Ele só foi arquivado em 2020. A conclusão do Ministério Público é a seguinte. O Ministério Público ele fez uma investigação própria. Ele contratou um investigador, né, e essa investigação nunca foi divulgada. O que é que esse investigador descobriu? Mas eles têm uma conclusão para pedir o arquivamento desse caso. Quando eles foram pedir o arquivamento do caso, o que foi dito foi: a conclusão é um homicídio, mas que eles não têm como indiciar ninguém porque não conseguiram identificar quem foi o culpado. Para fechar esse caso, a gente nunca vai chegar a uma conclusão definitiva, como eu já havia citado antes.
Mas quando a gente fala de casos como esse, a nossa intenção não é escandalizar, desrespeitar a família, longe disso. Mas é que a gente possa aprender com o que aconteceu, em todos os sentidos. A gente tem 3 possibilidades nesse caso da Fernanda. Pode ter sido suicídio, pode ter sido homicídio e pode ter sido acidente. Vamos citar o primeiro ponto. Caso seja suicídio. Se você estiver passando por qualquer dificuldade, com qualquer problema, e estiver precisando de ajuda e tiver pensamentos nesse sentido, procure ajuda. Segundo ponto, em caso de acidente. É bastante comum jovens irem a prédios abandonados, a locais ermos e perigosos para fazer foto, para consumir drogas, ou para beber, ou só para ficar conversando e conhecer um lugar diferente. E isso faz parte da juventude e eu entendo. Mas, ainda assim, não se coloquem em risco. Nenhuma obra está permitido que você vai entrar. Não é só por segurança da obra, é por sua segurança também. E, principalmente, tenha muito cuidado com quem você anda. É a última possibilidade, que é o caso de homicídio, e eu vou falar aqui especialmente com as mulheres. O mundo é muito perigoso para a gente, isso é fato. E tem alguns cuidados que a gente pode ter para tentar se prevenir, tentar se proteger. Nunca a culpa é nossa. Mas, infelizmente, a gente precisa se preocupar todas as vezes que a gente sai de casa. Minhas dicas são: tenha rastreador. Se seu carro tem rastreador, tenha esse rastreador com alguma pessoa de sua confiança. Compartilhe sua localização, ou do Uber, ou do celular, ou do carro, em todos os momentos em que você estiver, especialmente que você estiver sozinha. Sempre avise uma amiga, sempre avise um amigo, o pai, a mãe. Não mintam em casa, porque na hora que acontece um problema, fica muito difícil a gente encontrar uma solução, porque você vai estar em risco. E por último, e não menos importante, muito cuidado com o consumo de álcool e drogas, especialmente quando estiver dirigindo e especialmente quando você não estiver próximo de pessoas de sua confiança. É muito importante você ter cuidado com o seu copo. Eu sei que isso parece coisa de mãe, mas isso é fato. Tem muitos outros casos que a gente acompanha e que vê coisas que foram colocadas na bebida, ou alguém que ficou forçando a barra para você beber e você não queria. Então, tem muitos problemas que acontecem posteriores ao consumo de álcool e drogas. Então, tenham muito cuidado, procurem ter controle da situação. Em qualquer situação que você sentir que você está vulnerável, vá para casa. Ok? É isso. Sejam bem-vindos ao Lei Dossiê. Eu espero que esse vídeo tenha sido importante para você. E até o próximo dossiê.